Chicago, 1893. O mundo olhava para a cidade branca e para a Feira Mundial como o ápice da civilização moderna. Mas a poucas ruas dali, um homem construía algo que a civilização preferia esquecer. O Herman Webster, mais conhecido como Dr. H.H. Holmes, era o retrato do sucesso, charmoso médico e proprietário de um imponente hotel de 3 andares. O que ninguém sabia é que aquele edifício não era um hotel, era uma armadilha. Bem-vindo ao Crônicas de Ferro. Meu nome é Marcos Brito e hoje entramos no Castelo da Morte de H.H. Holmes. A verdade nua e crua começa agora. A arquitetura da maldade. Holmes não era um assassino comum, ele era um estrategista. Para garantir que ninguém entendesse a planta do seu hotel, ele demitia construtores a cada semana. O resultado foi um labirinto de pesadelos. Havia escadas que terminavam em paredes sólidas, portas que abriam para a queda de 5 metros direto no porão. E o mais sinistro, quartos hermeticamente fechados conectados à linha de gás que Holmes controlava de dentro do seu próprio escritório. Com o simples girar de uma válvula, ele decidia quem acordaria no dia seguinte. O lucro sobre o sangue. Mas o horror não parava na morte. Para Holmes, o corpo humano era mercadoria. Ele instalou rampas escondidas que levavam os corpos diretos dos quartos para o porão. Lá ele possuía mesas de dissecação e tanques de ácidos. Holmes limpava meticulosamente os ossos das suas vítimas para remontar os esqueletos e vendê-los para escolas de medicina. Ele lucrava com a morte, 2 vezes. Primeiro com o seguro de vida das vítimas, depois com seus restos mortais. A caçada e a queda. A sorte de Holmes acabou não por causa dos desaparecidos, mas pela sua ganância financeira. Uma investigação de fraude de seguros levou os detetives até o castelo. Quando a polícia entrou no porão, o cheiro de decomposição, os restos encontrados em cinzas humanas, revelaram a escala do massacre. Embora tenha confessado 27 assassinatos, estima-se que o número real possa ter passado de 200. Em 7 de maio de 1896, Holmes foi levado à forca. Ele pediu para ser enterrado em concreto para que ninguém pudesse fazer com seu corpo o que ele fez com os outros. Conclusão: o legado sombrio. H.H. Holmes provou que o monstro mais perigoso não é o que se esconde no escuro, mas o que sorri para você enquanto aperta sua mão. O Castelo da Morte pegou fogo pouco depois da sua prisão, levando consigo muitos segredos que nunca saberemos. E você, acredita que Holmes nasceu mal ou o caos de Chicago o transformou nisso? Imagina uma cidade onde todos se conhecem pelo nome, onde as portas ficam destrancadas e o maior problema do domingo é o atraso da missa. Essa era Plainfield, Wisconsin, em 1957. Mas, em uma fazenda isolada, cercada por árvores secas, algo estava sendo fabricado. Não eram móveis comuns, não era couro de animal. Para o mundo, ele era apenas o velho Ed, um homem estranho, solícito, que fazia bicos para os vizinhos e cuidava das crianças. Mas por trás daquele sorriso tímido e de olhos baixos, Ed Guy carregava um segredo que faria o próprio conceito de humanidade ser questionado. Hoje, a gente não vai apenas contar uma história de crime. Vamos tentar entender como o amor distorcido de uma mãe e o isolamento absoluto transformaram um homem em um artesão de pesadelos. A ira do xerife. Tudo tem um limite. A do xerife Art estourou numa sala fria de interrogatório. Art não era um homem violento. Ele era um guardião da lei. Mas, ao ouvir Ed Guy descrever com uma calma ruidosa o que tinha feito com o corpo de Bernice Worden, algo dentro do xerife quebrou. Dizem que Art agarrou a cabeça de Ed e o golpeou contra a parede de tijolos, 1, 2, 3 vezes. Ele não viu um réu ali. Ele viu o fim do mundo. A confissão
foi anulada por brutalidade. Mas quem poderia julgar um homem que tinha acabado de ver o que havia dentro daquela fazenda? Para entender o ódio do xerife, precisamos voltar. Precisamos falar da mulher que esculpiu esse monstro. O Evangelho de Augusta. Augusta Guy não criou filhos, ela criou devotos. Imigrante prussiana, fanática religiosa, ela via o pecado em cada esquina. Para ela, o mundo era um esgoto de luxúria, e todas as mulheres, exceto ela, eram instrumentos do demônio. Ed cresceu ouvindo passagens do Velho Testamento sobre morte e castigo, enquanto outras crianças brincavam. Ed e seu irmão Harry eram mantidos em isolamento no sítio. Augusta selou o destino de Ed com uma promessa: lealdade eterna e castidade absoluta. Quando o pai morreu de alcoolismo e o irmão Harry morreu em um incêndio misterioso, onde muitos acreditavam que Ed deu seu primeiro passo como assassino, ele ficou sozinho com ela. E quando Augusta finalmente morreu em 1945, Ed não ficou livre, ele ficou perdido. A mente de Ed Guy tornou-se um santuário para a mãe morta, e ele faria qualquer coisa para trazê-la de volta, literalmente. A loja de ferragem e o abismo. Novembro de 1957, Frank Warden chega à loja de ferragens da mãe e encontra o vazio. Uma poça de sangue e um recibo de anticongelante. O último cliente, Ed Guy. Quando a polícia entrou na fazenda naquela noite, eles não encontraram uma casa, encontraram um museu de horrores. Não era apenas mortes, era o que Ed Guy fazia depois: abajures de peles humanas, crânios usados como tigelas, cadeiras estofadas com restos de mulheres que ele desenterrava no cemitério local. Ele estava tentando costurar uma roupa de mulher com pele real para que pudesse de alguma forma vestir a identidade da própria mãe. Ed Guy não queria apenas matar, ele queria se transformar na única pessoa que ele já amou. O legado das sombras. Ed Guy morreu em um hospital psiquiátrico em 1984, mas ele nunca foi embora de verdade. Ele deu origem ao Norman Bates, de Psicose. Ele deu a máscara ao Leatherface. Ele deu a obsessão pela pele, o Buffalo Bill. Nós consumimos o horror dele em filmes e livros, transformando um homem perturbador em um ícone pop. Mas enquanto o nome de Ed vive no cinema, o nome do xerife Ert, o homem que não suportou o horror, foi esquecido. Ert morreu de ataque cardíaco antes do julgamento, aos 43 anos. O coração dele não aguentou o peso do que viu. No fim, a história de Ed Guy nos deixa uma pergunta: onde termina a influência de uma criação doentia e onde começa a maldade pura de um indivíduo? Augusta criou o monstro ou o monstro apenas usou Augusta como desculpa para existir? Casos como esse nos lembram que a ficção é apenas uma sombra pálida da realidade. Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você busca entender os limites da mente humana, por mais sombrias que elas sejam. Este canal é um projeto novo e cada inscrição de vocês é o combustível para continuarmos mergulhando nessas histórias sérias e profundas. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, comenta qual parte dessa história mais te impressionou e que outro caso você quer ver por aqui. Niterói, 1961. O sol de dezembro trazia a promessa de um espetáculo inesquecível. 3.000 pessoas se espremiam sobre o maior lona da América Latina para ver o Gran Circus norte-americano. O que ninguém imaginava era que a alegria das crianças estava com os minutos contados. Em menos de 10 minutos, o brilho das luzes seria substituído por uma nuvem de cinzas que mudaria o Brasil para sempre. Eu sou o Marcos Brito e você está no Crônicas de Ferro. Hoje a narrativa é sobre o dia em que o espetáculo não terminou. O círculo era uma potência, tinha mais de 60 artistas, 150 animais e uma estrutura monumental. Mas nos bastidores o clima era de guerra. Adilson Marcelino,
O Dequinha, um funcionário recém-contratado, foi demitido após apenas 2 dias de trabalho por mau comportamento. Humilhado, ele jurou vingança contra o dono do circo. Dequinha conhecia o ponto fraco daquela estrutura, a lona. Ela era feita de nylon, mas revestida com parafinas para ser impermeável, ou seja, era combustível puro esperando por uma faísca. O que aconteceu a seguir foi um dos momentos mais sombrios da nossa história criminal. Mas antes de irmos para os detalhes do incidente, eu quero saber de você. Gosta de histórias que revelam um lado mais cru da realidade? Então já clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho. Aqui no Crônica de Ferro a gente não enrola, a gente traz os fatos a ferro e fogo. Já deixou o like? Então, vamos voltar para aquele fatídico 17 de dezembro. Faltava 20 minutos para o fim. O trapézio estava no ar. Foi quando o fogo começou no topo da cobertura. O material derretido começou a cair como chuva sobre o público. O pânico foi absoluto. As poucas saídas não davam conta da multidão. No meio do desespero, uma cena surreal. Um dos elefantes do circo, assustado com o calor, investiu contra a lona, abrindo um rasgo enorme que acabou servindo de rota de fuga para centenas de pessoas. Mesmo assim, a velocidade do fogo foi implacável. Em apenas 10 minutos, o que restavam era apenas a estrutura de ferro retorcida. A tragédia mobilizou o mundo. O cirurgião Ivo Pitangui operou centenas de feridos. E foi nas cinzas desse circo que nasceu o profeta Gentileza, que decidiu pregar um amor após ver tanta dor. Dequinha foi preso e condenado. Mas o peso daquela tarde em Niterói nunca saiu da memória dos sobreviventes. Se essa história te marcou, comente aqui embaixo. Eu sou Marcos e essa foi mais uma Crônica de Ferro. A realidade supera a ficção e até o próximo vídeo. Existem momentos na história em que o destino de centenas de milhares de pessoas depende de um desvio de vento ou de uma nuvem passageira. Em agosto de 1945, o mundo não mudou apenas por causa da física nuclear. Ele mudou por causa de uma série de escolhas silenciosas. Você conhece os nomes dos líderes, você sabe o nome das bombas, mas você conhece o nome da cidade que foi poupada para que Hiroshima pudesse queimar? Hoje, não vamos apenas contar os fatos, vamos reconstruir os segundos finais de um mundo que nunca mais voltou a ser o mesmo. O alvo substituto. Hiroshima não era o único nome na lista. Na verdade, ela era o alvo A. Mas você sabia que Kokura era o destino original de uma das bombas? O que salvou Kokura não foi a diplomacia, foi o clima. A névoa sobre Kokura naquele dia foi o que o condenou às outras cidades. Enquanto isso, em Hiroshima, o céu estava de um azul impecável. Um céu de brigadeiro que, ironicamente, facilitou o inferno. A máquina. Dentro do Enola Gay, a atmosfera não era de vilania, mas de uma eficiência mecânica fria. Paul, o piloto, batizou o avião com o nome da mãe. Havia algo de profundamente perturbador nisso. Um gesto de carinho familiar, carregando a arma que desintegraria a família. Eles comiam sanduíche de presunto e conversavam sobre o tempo. Enquanto a poucos metros deles, 64 quilos de urânio esperavam pelo gatilho. Eles não viam as pessoas lá embaixo como seres humanos, mas como coordenadas em um mapa. O chão, a rotina do invisível. Lá embaixo, Hiroshima estava despertando. A cidade tinha sido poupada de bombardeios convencionais por meses, o que criou uma falsa sensação de segurança. As pessoas viam os aviões de reconhecimento e nem sempre corriam para os abrigos. Afinal, era apenas 2 ou 3 aviões. A 9.000 metros de altura, o dedo apertou o botão. A bomba levou 43 segundos para cair. Naqueles 43 segundos, o café ainda estava sendo servido.
Alguém estava amarrando o sapato. Uma mãe estava dando aldez ao filho no portão de casa. Ninguém ouviu a morte chegando, porque a bomba detonou antes de tocar o som. Às 8h15, a física de Oppenheim tornou-se realidade. A temperatura no centro da explosão atingiu 4.000 graus Celsius. Isso é mais quente que a superfície do Sol. Muitas pessoas não morreram. Elas simplesmente deixaram de existir. Elas foram vaporizadas tão rápido que suas sombras ficaram impressas nas paredes, como negativos fotográficos de uma existência interrompida. O que sobrou foram os Hibakusha, os sobreviventes, que caminhavam com a pele pendurada, como fantasma em um deserto de cinzas cinzentas. O silêncio pós-guerra. O Japão se rendeu à guerra e acabou, mas a era nuclear estava apenas começando. O filme de Christopher Nolan nos mostrou os dilemas éticos dos criadores, mas o silêncio de Hiroshima nos mostra o custo real. Hoje, as ogivas modernas são milhares de vezes mais potentes que a Little Boy, o relógio que nunca volta. Esse relógio não parou por um defeito mecânico. Ele parou porque a energia que move o universo foi usada para interromper o tempo de uma cidade inteira. Lembrar de Hiroshima não é sobre tomar lados em uma guerra que terminou há 80 anos. É sobre garantir que o sol nunca mais brilhe duas vezes no mesmo dia. Se essa história te fez refletir sobre o peso das nossas tecnologias, considere se inscrever. Se inscreva-se aqui, não apenas
contamos o passado, tentamos entender o que ele diz sobre o nosso futuro. O que você faria se soubesse se tivesse apenas 43 segundos? Deixe seu comentário abaixo e até a próxima.